Bem-vindos de volta aqui no nosso espaço Plenai. Nós estamos, ao mesmo tempo que estamos lá no auditório, com uma série de palestras que vocês vão poder continuar assistindo, elas vão ficar na plataforma Plenai. Eu, Alexandre Calassi, gerontólogo, eu estou hoje aqui entrevistando uma série de pessoas com temas os mais diversos sobre todo esse tema tão importante que é a longevidade. E nós vamos ter agora duas pessoas muito queridas, muito amigas, a Inês e a Áurea, que têm batalhado. Eu as convidei, a Plenai convidou, porque elas têm um passado de ativismo, com um conteúdo grande, com uma batalha junto aos conselhos dos idosos e com interesses específicos, e por isso eu vou pedir, primeiro, Inês, que você se apresente, e depois Áurea, e aí a gente vai rolar um papo, que é muito informal aqui. Inês. Sou Inês, a minha primeira formação em Educação Física, depois fiz a pós em Gerontologia e me aposentei aos 55 anos, faz 10 anos que tenho uma nova profissão, porque agora estou com 65. Sou pesquisadora da área de alternativas de moradia para as pessoas idosas e sou do Conselho Estadual do Idoso. Vejam só, importante, aposentar-se aos 55 anos. Esse é um dos temas que a gente não vai deixar de ficar debatendo, seja qual for o governo que venha. Aos 55 anos, a Inês pode fazer aquilo que é fantástico, se reinventa. Vai buscar outro tipo de interesse, vai se reinventar, ter uma nova profissão. Há 10 anos atrás ela não tinha interesse nenhum, eu acho, sobre moradias e políticas habitacionais. Isso hoje para ela é uma causa que a motiva. Isso é uma coisa importante que eu estou chamando a atenção, porque a gente está falando aqui de perspectiva de curso de vida. E você, na velhice, é mais daquilo que você sempre foi. E como no Brasil ainda se aposenta tão cedo, o que você vai fazer com 30, 40 anos mais de vida? Não tem sentido. A sua tia, que eu amo de paixão, é uma mulher que tem mais de 90 anos, que continua ativa. Sim. Você hoje com 65, se viver tantos anos quanto a sua tia ou minha mãe, que vai fazer 100 daqui a 2 meses, você ainda tem 40, 50 anos de vida depois de aposentado. Isso não vai continuar não, porque essa reforma vai ter que, de alguma forma, vir, desde que seja feita abrangente, com muita discussão, que traz aqui no cerne a questão do Conselho do Idoso, que é uma das coisas que, Áurea, por favor, você é presente, porque a gente quer falar rapidinho daqui a pouco sobre o Conselho dos Idosos. Então, primeiro, agradecer muito a presença, estar aqui, falar próximo de professor Alexandre Calassi, que é uma referência para todos nós, né, Inês? Na gerontologia, e que nós utilizamos do seu conhecimento, das produções, dos seus documentos nas aulas, nas pesquisas, nos nossos diálogos com os nossos pares, né, Inês? Então, assim, eu me chamo Áurea Soares Barroso, eu tenho uma caminhada na gerontologia, fiz mestrado e doutorado na área do envelhecimento e um pós-doutorado recente na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que a Inês me ajudou muito com dados de pesquisa, pela experiência que ela teve no Ministério do Desenvolvimento Social, e passando muitos dados que me ajudaram a entender a questão do idoso no interior do Rio Grande do Norte. Também faço um trabalho voluntário há alguns anos, 2009, na Pastoral da Pessoa Idosa, que é um organismo, o professor Calassi conhece bem, já esteve com a coordenadora nacional, a irmã Terezinha, aliás, ela foi recebida de forma carinhosa, me ligou e disse: Áurea, nunca fui tão bem recebida na minha vida, no Rio. Então, que a gente faz um acompanhamento, não trabalhamos com cuidados, né, mas a gente trabalha com acompanhamento no sentido do agir solidário com 150 mil pessoas em todo o território nacional. Então, coisas importantes aqui. A gente está falando de a empresa privada, iniciativa privada. Acabamos de entrevistar o Jorge Nasser, da Bradesco Seguros. Nós estamos falando de a contribuição acadêmica dos órgãos que fazem as pesquisas. Nós estamos falando de organizações não governamentais, por exemplo, a Pastoral do Idoso, que até há 10 anos atrás existia uma pastoral forte da criança e praticamente nada, e pouco a pouco isso está crescendo. E agora a gente está falando também do Conselho do Idoso. Como é importante empoderar para que o idoso possa ter a sua voz direta. Não se precise de um interlocutor para ouvir o idoso, mas voltar para o idoso.
favor, contem, o Inês ou Áurea, o que é o Conselho do Idoso, porque talvez muitos dos que nos ouvem, sobretudo os mais novos, não estão cientes disso. O Conselho de Idoso, a importância é que cada cidade, nós não temos isso, né? São Paulo ainda é um privilégio, por conta até do projeto, do programa que você mesmo foi o consultor, que isso fez com que chegassem nas cidades, porque um dos estímulos para se criar, para estar dentro do São Paulo Amigo do Idoso, era o conselho, ter o conselho. Então, como sempre, né, mais uma vez, graças a você, que expandiu dentro do estado de São Paulo. Porque o mais importante, eu sou do Conselho Estadual, mas eu vejo pela minha cidade, porque fui conselheira, tanto governamental como conselheira da sociedade civil, que os conselheiros não têm ainda sobre a legislação, sobre leis, sobre os direitos, as pessoas idosas não têm, elas não sabem. E é muito difícil convencer as pessoas que façam parte do conselho, porque elas é que vão trazer a demanda, são elas que vão trazer as necessidades dos bairros, por exemplo. E você não consegue. Santo André é uma cidade de 700 mil pessoas, é a cidade onde eu moro. Para você ter 6 conselheiros da sociedade civil como pessoas, você não consegue. Então, como é que é esse processo, Áurea? Então, eu acho que a Inês trouxe questões importantes, né? Eu acho assim que muitas vezes essa forma, professor, de organização da sociedade civil ainda é desconhecida, embora historicamente sempre existiu conselhos. Então, tinha conselhos nas tribos, que os anciãos se reuniam e decidiam o destino da comunidade, existiam os conselhos, né, Inês? Na Ágora, na antiga Grécia, onde se decidia, as mulheres estavam de fora, certamente, os escravos também, os estrangeiros, mas, de uma forma direta, havia uma democracia participativa. Então, o Conselho, com a chegada da Constituição de 1988, a promulgação da Constituição, esse Conselho ele cria uma forma diferente, né, Inês? Então, ele é um diálogo entre a sociedade civil e o Estado. Como é que se dá esse diálogo? Se dá da forma que a Inês está dizendo para nós, com dificuldades. Isso porque a gente estava até conversando um pouco antes de entrar aqui na conversa com você, professor Kalash, da dificuldade da formação, né, de dar visibilidade a um trabalho que lhe existe. Muitas pessoas confundem, porque existe o conselho técnico, é aquele conselho que se chama consultores, especialistas, no governo para decidir questões. E existe o conselho participativo, que é o conselho que pode ser por segmento, como é o conselho do idoso, da criança e adolescente, né, Inês? Como é também o conselho das políticas, de saúde, da assistência social. Aliás, hoje, né, Inês, é um dia especial, porque hoje é o dia da assistente social, né? Do profissional da assistente social, né, Inês? Então, e aí, professor Kalash, essa organização em sociedade, ela se dá ainda de forma experimental, embora a Constituição, de 1988, está completando 30 anos. Mas como? Quais são os caminhos que a gente tem para aprimorar esse mecanismo que é riquíssimo? Porque a sociedade dialogando com o Estado, né, Inês? Como que a gente pode fazer isso? Dar visibilidade às questões do idoso, tornar isso mais público possível. E eu acho, professor Kalash, tem uma reflexão muito bacana mesmo na atualização do documento do envelhecimento histórico, do envelhecimento ativo, que foi coordenado e idealizado por você, né? Naquela atualização tem algumas frases preciosas, né, Inês? Uma delas é assim: melhor compreensão do potencial humano de longevidade. E eu acho que isso daí é um norte para pensar tudo. Quando a gente compreende melhor compreensão do potencial humano, nós estamos dizendo exatamente isso. Então, existe um potencial riquíssimo que muitas vezes está sendo desperdiçado. O Conselho, ele demanda muita energia, muito desgaste, né, Inês? Porque esse embate entre Estado e sociedade civil nem sempre é tranquilo, você sabe bem disso, professor. E, no entanto, ele pode ser feito de outra forma. De que forma pode ser feito? Por exemplo, em São Paulo tem uma experiência muito bacana dos fóruns, professor Kalash. Os fóruns são espaços onde o conselheiro, né, Inês? O conselheiro vai até o bairro, até o território e conversa com a comunidade, com as pessoas sobre o que foi decidido no conselho. E, a partir daí, isso fica com uma leveza, professor. Por que fica com uma leveza? Porque eles se sentem mais representados. Muitas vezes, né, Inês? O grande problema que a Inês trouxe aqui para a gente foi 6 conselheiros numa cidade de 700 mil habitantes, que é Santo André. Então, ela toca num ponto importantíssimo. Só que a gente pode fazer diferente. Nós podemos aprimorar esse sistema, que é riquíssimo.
E como fazer isso? Fazer isso, fazendo esse diálogo, descobrindo esse diálogo nos territórios, aproximando. Eu gosto muito, professor, aproveitar, identificar os talentos no território. Então, por saraus, por poesia, né, Inês? Então, o conselho pode ser... Então, nós estamos, na verdade, né, Áurea, falando da participação, e que é absolutamente indispensável. Um país que sai de uma proporção de pessoas idosas que é de 4% ou 5%, com uma voz silenciosa que ninguém escutava, que ficava escondido, aposentado lá no fundo daquela casa grande, no fundo do aposento, e de repente a gente começa a envelhecer de forma tão rápida, e não é só agora com 14%, é que daqui a 30 anos a gente vai ter 31%. Então é tudo galopante. Você falou do envelhecimento ativo, eu por acaso tenho aqui, e se pudesse dar um zoom, porque esse documento, que aqui está em inglês, mas o importante é o contato para vocês baixarem, que é no site ilcbrasil.org, está em português, em que a gente atualiza os conceitos do envelhecimento ativo, que é você ter oportunidades para saúde, para conhecimentos, para participação e ter segurança, ter proteção à medida em que envelhece. Uma das coisas que traz proteção e segurança e que aumenta a qualidade de vida, porque é onde a gente passa, queira ou não queira, a maior parte do tempo que é na nossa casa, é uma das preocupações suas, Inês, que é a moradia. Como é que a gente está? A gente está desenvolvendo no Brasil uma preocupação com políticas habitacionais para essa população que está envelhecendo tão rápido? Não. Nós estamos concluindo até a parte que nós falamos do conselho, a gente fala muito em protagonismo, né? A gente fala em empoderamento. Isso não acontece. E, principalmente, quando isso não acontece nem no conselho, não se leva questões, não se traz questões à tona, como você está falando da moradia. As ILPIs, né? As instituições de longa permanência para idosos, que eram os antigos asilos, né, as casas de repouso, você não tem isso público. Você tem raros que são públicos. Você tem filantrópicos. Do governo, algumas como a Vila Dignidade, né, que é a Vila de Casa, que é um programa de governo do Estado. Você tem as repúblicas em Santos, mas você não tem outros. Ainda coisas muito isoladas. Muito isoladas. Com uma crise habitacional imensa. A gente acaba de ter esse desastre horroroso, esse edifício que pega fogo, mostrando que a crise habitacional há um déficit de 6 milhões de habitações, de moradias para as pessoas como um todo. E que dirá para as pessoas. O que me preocupa muito para a classe A e classe B, nós temos grandes residenciais com excelente atendimento. Será tão excelente? Temos alguns que alguns. Mas vamos combinar que na média se você não tenha dúvida, são poucos. Mas o que eu quero dizer é que o número de pessoas que envelhecem, a maioria não está na classe A e na classe B. E para esses nós não temos, como nós não temos para o grupo LGBT. Claro. Há minorias que às vezes nem são minorias. Nós temos aqui toda essa questão racial. Nós vamos até chamar bastante atenção hoje aqui, um dos entrevistados, o Alexandre da Silva, mas nós temos esses bolsões. Né? Nós temos algumas residências que são exemplares maravilhosas, que seguem todos os modelos da Dinamarca e que atingem 0,1% da população. Mas ainda temos a imensa maioria dos idosos vivendo dentro de casa, às vezes por falta de opção. Sim. E como é que isso é discutido no âmbito dos conselhos? Então, professor Kalash, a Inês trouxe uma ferida que ela trouxe, que ela é importantíssima, que ela disse. As ILPIs, instituições de longa permanência para idosos. Esses não estão nos conselhos, né, Inês? Não. Então, são sujeitos, como você disse ainda há pouco, professor, sujeitos sem vozes. E hoje, com a tecnologia, com os recursos que nós temos, é possível que esses sujeitos participem. É viável. Então, dar voz a esses sujeitos, tirá-los desse espaço de isolamento social que traz tanto sofrimento
E o que eu percebo, e que acho que é fundamental, e Inês também, a gente estava até conversando um pouco antes de vir falar um pouco aqui, a questão do conselho, no âmbito da moradia, professor, o conselho precisa largar, que é o que também está no documento, que você traz naquela leitura da atualização do documento do envelhecimento ativo 2002, repensar o curso da vida. Então, repensar o curso da vida significa entender o conselho em outra perspectiva. Não que nós não vamos ter um discurso profundo de entender onde é que estão os recursos, para onde eles estão destinados, claro que sim. Mas entender que existe uma parcela enorme que está fora, né, Inês? Uma parcela enorme que pode contribuir, uma parcela enorme que está na criança e no adolescente, no segmento de criança e adolescente. Então, o Conselho do Idoso não se isolar no seu espaço. Ir lá no Conselho da Moradia, como a Inês está dizendo, ir lá no Conselho da Moradia e discutir que moradia é essa. Ela deve ser coletiva, ela deve ser uma moradia de acessibilidade. E no Conselho da Criança e do Adolescente, pensar a longevidade. Super importante isso, porque, na verdade, é trazer o tema envelhecimento e longevidade como um tema transversal. Sim. Porque ele tem implicações para os conselhos de criança, da mulher, dos indígenas, das habitadas. Sim, Tudo sim. passa porque a demografia manda, é imperativa. E o que está acontecendo hoje no Brasil é a gente dar o salto de um país que era jovem até muito pouco tempo para um país que vai ser tão envelhecido quanto o Japão daqui a 30. E nós não temos, no Brasil, alternativas como tem na Holanda ou nos Estados Unidos, que é a intergeracionalidade. Né? O projeto que eu sou apaixonada de Portugal, o projeto Aconchego, que ele ele registra todos os idosos que moram sozinhos e adolescentes que vêm para a universidade e que não têm possibilidade de pagar a sua estadia. Então, eles passam a morar com esses idosos que moravam sozinhos. Existe, né, um programa que cruza os interesses deles. E, com isso, você vê, o idoso deixa de estar sozinho. Aconchega todo mundo. Exatamente. Eu acho, inclusive, o nome, né? Agora, veja é apaixonante. como isso tem que ser feito com responsabilidade, bem monitorado, sim, geralmente, supervisionado. Num país com a violência que nós temos, sim. De repente você abrir a sua casa para um jovem que você não está sabendo bem quem é. Você vê, em Portugal é feito pela universidade. É a universidade que vai acolher esses adolescentes que fazem. Nos Estados Unidos e na Holanda, né? Que a Holanda é uma enorme referência para a gente, que tem também os estudantes que vão morar nas instituições. Então, deixa eu deixar essa mensagem, infelizmente, poxa, eu gostaria de conversar com vocês muito tempo, mas é a gente buscar. Eu hoje, quando abri o Plenai, eu falei que a gente tem que usar a informação com imaginação. E a gente vai ter que ser muito mais imaginativo. Os recursos são poucos, o país está em crise, não vai sair de crise, tem 14 milhões de desempregados, eles não vão encontrar mercado de trabalho de repente. Então, usar a imaginação dentro de todas as limitações que nós temos, mas um país que envelhece, de que o idoso tenha voz, esteja inserido, abrir espaço e presta muita atenção. Você pode ser o mais jovem hoje, mas o melhor que te pode acontecer é você envelhecer. E envelhecer é bom. Morrer cedo é que não presta. Porém, a gente lutar estando no mesmo barco para que a gente possa envelhecer com qualidade de vida, que é a bandeira que os conselhos municipais, estaduais ou nacional têm que levantar com a participação de todos. Você falou... Super obrigado. Na sua palestra, uma aqui. coisa importante que foi, né? Onde você vai estar com 80 anos? Então, desde jovem, pensar onde é que eu vou estar morando quando eu estiver 80 anos? Onde morar quando envelhecer? E pensar e se preparar para isso. Áurea, muito obrigado. Áurea Barroso e Inês Riotto, super obrigado por vocês terem saído generosamente das palestras para virem bater um papo aqui conosco. E a gente vai continuar, gente. Ao longo do dia nós vamos ter várias entrevistas que eu espero vocês possam tirar grande proveito. Obrigada, professor. Obrigada, Inês, pela companhia. Obrigada. Sempre bom estar junto para aprender mais um pouco. Ok. Como sempre, aprender com Kalash. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E vamos lá.